aí, tudo certo? Eu sou Natan Sayun e esse é o R-Final Podcast. Tá aí a tradicional queima de fogos para começar a temporada 2024 do R-Final. A gente, inclusive, estamos começando um pouco mais cedo, porque sempre começamos aí no final de janeiro, na última semana de janeiro, na primeira de fevereiro. Mas já tem tanta coisa para comentar que eu não pude esperar mais. Tinha que ser hoje e já tem que começar no gás. No gás também, assim como o nosso carrinho, estão os pilotos ingleses, porque com gente que gosta de aparecer no Autodromo Internacional, rapaz do céu, parece que a base deles é tão frutífera quanto um pé de jabuticaba. Não para de dar flor, cara. No final do ano passado a gente falou da vitória do Luke Browning no GP de Macau de Fórmula 3. E nesse começo de ano já apareceram dois na Fórmula 4 Oriente Médio. Um se chama Taylor Barnard e o outro se chama Arvin Lindblad. Tô falando devagar aí porque por você anotar esses nomes, porque vai precisar mais tarde, né? Porque eu acho que esses caras não são só de uma etapa. Até porque já começaram o ano vencendo e mostrando um pouco de agressividade em suas manobras. Vamos lembrar assim que o Lindblad largou da pole na segunda prova da semana passada, chegou a largar pior do que o segundo colocado, mas conseguiu se impor na primeira curva, que era aquela puxada para a esquerda, perto da curva do hotel de Abu Dhabi, onde a Fórmula 1 usa como ponto de DRS ali a reta principal para as etapas dele de Abu Dhabi. E aí a gente já teve a pequena demonstração de talento desse piloto que é já da academia da Red Bull. E o Taylor Barnard é ainda acima, porque no ano passado ele venceu o GP de Macau de Fórmula 4 e ali terminou o ano com vitória. E já no começo deste ano, logo na primeira etapa dessa Fórmula 4 Oriente Médio, disputada lá em Abu Dhabi também, que é rodada dupla, uma etapa disputada no traçado alternativo, outra etapa disputada no traçado GP, que é o traçado da Fórmula 1. E nessa primeira etapa do traçado alternativo ele foi lá e venceu. E nessa corrida, em uma das corridas desse fim de semana, ele mostrou um pouco mais do seu talento, que fez ali uma manobra sob pressão. Na verdade, pondo pressão, né? Porque ele foi ali tentar passar um australiano chamado James Wharton, que estava ali na terceira posição na frente dele. O Wharton indicava que ia fazer a curva por dentro e o Barnard por fora. De repente o Barnard nessa puxada para a esquerda dessa curva 1 que eles estão usando, o Barnard achou uma brecha bem por dentro e foi. E nessa aí ele deu um chega para lá com autoridade no Wharton. O Wharton até tentou voltar ali na linha de fora, conseguiu depois que foi para a área de escape, né, por causa daquele chega para lá, mas na curva seguinte o Barnard deu outro chega para lá nele. Então você já viu que o cara não é para brincadeira, né? Conseguiu esse terceiro lugar na marra, terminou nessa posição, sofreu ainda um ataque que poderia tirá-lo do pódio, porque teve uma relargada para a última volta, teve um safety car, teve dois safety cars ali no final da prova, um logo depois dessa manobra e o outro antes da última volta, e nessa relargada na última volta ele conseguiu se segurar também. Então o que era para ser só ali um campeonato, vamos dizer, de verão, o cara já está mostrado um pouco aí a que veio. De olho nesse Barnard, ele é o terceiro colocado desse campeonato. Na tabela atual ele aparece 30 pontos atrás do líder, mas uma vitória vale 25. Então assim, não desconte ele não, assim como o piloto da Red Bull aí, o Lindblad. Ele só conseguiu aquela vitória na semana passada, mas parece um piloto interessante de se olhar. Até porque a Red Bull não escolhe piloto ruim para ser seu aprendiz. Então a gente ainda tem uma rodada em Dubai, tem uma em Abu Dhabi, mais uma em Dubai. E nisso aí tem muita coisa para acontecer. E ano passado eu falei um negócio da Fórmula Truck Europeia, que é aquela frase que falam que a terceira corrida é a que fica na memória dos fãs, né? A última corrida do fim de semana que fica na memória dos fãs. E tudo isso que eu falei do Barnard aconteceu na terceira corrida, né? Essa esfregada dele no Wharton, aconteceu na terceira corrida que foi disputada no domingo à noite lá em Abu Dhabi. Para você que tá vendo o podcast já na segunda-feira, aconteceu ontem. Mas assim, falar de disputa não é só falar de pilotos ingleses, não. A gente tem que lembrar aí de vários outros que estão surgindo. O Barnard tem 2 vitórias, mas uma só foi na pista, outra ele conseguiu numa desclassificação de outro competidor, que foi o Matthias Stenson. Mas o líder do campeonato, um rapaz chamado Tuka Tapponen, que é finlandês, conseguiu 2 vitórias legítimas na pista, ambas neste fim de semana aqui agora.
ganhou a corrida 1 e ganhou a corrida 3. E a corrida número 2 chegou na 4ª posição. Inclusive roubando do Rafael Câmara, lá bem no finalzinho da corrida número 2. Mas enfim, o Tuca é um piloto parece um piloto muito interessante, porque nessa corrida número 3 também teve essa história de 2 safety cars, teve essa largada na última volta e tanto na largada para a primeira volta, largada logo no começo da corrida, largada mesmo, ele sumiu na frente e na relargada, faltando uma volta para o final também, ele não se amedrontou com quem vinha atrás. É a nova geração, parece, de homem de gelo. Porque essa vitória em particular não foi com muita alarde, só foi com muita competência. E é interessante ver isso no piloto de Fórmula 4, né? A gente viu isso com o Pedro Clerão na Fórmula 4 Brasil, que inclusive estava nessa competição da Fórmula, que está nessa competição da Fórmula Regional, está correndo nesse campeonato. Mas a gente está vendo isso com o Tapponen numa consistência parecida com uma consistência de um piloto de Fórmula 1, tipo um Kimi Raikkonen da vida. É impressionante, né? E assim, para você que pensa que Fórmula Regional, vulgo Fórmula 3B, não traz tanta emoção para os fãs, olha como os jornalistas ingleses reagiram à manobra do Taylor Barnard. Solta para nós aí, o editor. Walton's had to go slow in, fast out, and Barnard's gone faster out. But can he get alongside it with enough gusto to use that outside line to good effect? Barnard will go slow in, tuck in for the switcheroo. Taylor Barnard! What an opportunity that is from Barnard! Walton's going to drift wide. What a move from Taylor Barnard! But Walton's going to try and block him off. Aí, parece estádio de futebol, cara. Parece que eu tô vendo um jogo do Manchester City na Champions League. E, na verdade, a disputa de terceira posição numa corrida de Fórmula Regional. Impressionante, né? Parece que o inglês respira automobilismo. E parece que outros países europeus estão na mesma pegada, né? O espanhol, ainda mais. Se você nunca ouviu a narração de um espanhol na Fórmula 1, vale a pena. No YouTube tem algumas corridas aí com essa narração, você vai se impressionar o tanto que eles torcem no meio do negócio. E a Espanha até que começou bem esse ano. A gente teve aí o Mariboia participando dessas primeiras 2 rodadas. Ele que também disputou o GP de Macau, a de Fórmula 3, lá no ano passado, para quem não lembra. E esse ano a gente teve já o Carlos Sainz pai vencendo pela 4ª vez o rally mais perigoso do mundo, o Rally Dakar. Já tinha 4 anos, aliás, que ele não vencia. Venceu em 2020 e venceu em 2024. E esse detalhe do Sainz é muito interessante, porque ele é um piloto muito tradicional do rally. A gente acompanha a carreira dele há muito tempo. Desde que eu me entendo por gente, o Carlos Sainz já corria no rally. Ele e o Peter Hansen, que venceu uma etapa da edição desse ano. Mas o Sainz não tem no currículo uma vitória no rally raiz, aquele que era Paris-Dakar, que saía lá de Paris, na França, e ia até Dakar, no Senegal. E as vitórias dele foram bem recentes. Foi quando o rally já tinha saído da África e Europa e indo para a América do Sul. Venceu lá em 2010 e em 2018, quando era na Argentina e no Chile, e agora 2020 e 2024, quando já está sendo disputado na Arábia Saudita. E com a mancha? Fica, mas é o Carlos Sainz, né, cara? A gente tem que respeitar, sim. É um piloto daqueles famosos. E um navegador também famoso, né? Afinal de contas, o Lucas Cruz, que é o copiloto dele, venceu as 4 vezes. Levantou 4 troféus. Que coisa, né? A gente fala tanto dos pilotos, mas a gente se esquece dos navegadores e do histórico que eles têm aí nessas conquistas. Olha, para quem quiser saber quando o Peter Hansen venceu a primeira vez dele, se tá impressionado, o cara ainda continua vencendo, ele continua vencendo, e esse ano, o especial, fez 20 anos do primeiro título dele nessa competição, quando era ainda Paris-Dakar. Ele venceu lá em 2004, ou seja, venceu aquela competição que passava pelo deserto do Saara. Aí, Raiz, até o vento original voltou. A gente tá falando de vitórias originais, até o vento original do Saara tá aqui no nosso sonoplastia. Como também tá aqui nos áudios um amigo nosso, né? Eu tô falando aqui demais, é porque eu tava com saudade de fazer esse programa. Mas o nosso engenheiro tem uma coisa para falar sobre o Carlos Sainz Jr., já que o pai foi vencedor do Dakar esse ano, aí honrou o nome da família. O filho também tá nessa busca, né? Venceu a única corrida que a Red Bull não ganhou na Fórmula 1 no ano passado, que foi o GP de Singapura. Acima de tudo, foi o único piloto a vencer no ano na Fórmula 1. O Leclerc, afinal de contas, o Leclerc não venceu no ano passado.
E tá aí nessa disputa de tentar conseguir se manter no mundo da Fórmula 1 para 2025. E será que ele vai fazer um bom ano na escuderia italiana e ser o número 1 ao invés do Leclerc? Bom, ele tá aí. E olha aí, a sonoplastia dele já mudou. Ó, ano novo, sonoplastia nova para ele. Então, nesse embalo, vamos chamar o Ricardo Arcuri. Olá, caríssimo Natan e amigos do podcast R Final. Natan, que bom que é estar de volta com os comentários aqui no R Final. Então, para comemorar essa volta, DJ, bota uma música de retorno aí para mim. Opa, peraí que nesse pedido dele eu tenho que intervir, porque, para quem não sabe, na semana passada o Arcuri entrou no TikTok. Então, pra gente comemorar esse grande feito, solta uma musiquinha especial pra ele, ô editor, típica de TikTok. Tá aí, ó, agora pode continuar, pode pôr o áudio dele de volta. Então, Natan, é uma ótima pergunta, porque o Sainz vai estar numa situação realmente muito decisiva em relação à carreira nesse final de ano de 2024. Porque ele, assim como a esmagadora maioria do grid da Fórmula 1, tem um contrato que vai até o fim desse ano. Então, ele e vários outros estão em ano de negociação de contrato, e aí é aquele negócio, o imediatismo manda. Você precisa ter bons resultados para poder ter barganha, poder barganhar o seu contrato. Esses anos de Sainz a Ferrari tiveram uma situação meio agridoce, coisas boas e ruins. Se por um lado ele acabou fazendo frente ao Leclerc, ou seja, ele e o Charles Leclerc tiveram bons resultados juntos, resultados semelhantes, resultados parecidos, sempre muito competitivos entre eles, o que é muito diferente do que muitos esperavam quando ele começou na Ferrari, que ele ia tomar um banho do Sainz. Eu particularmente sempre achei que ia ser pau a pau com o Leclerc, porque eles são dois bons pilotos. Então ele mostrou esta parte boa. Porém, ele sempre foi muito criticado, porque parece que é aquele piloto que nunca vai dar aquele passo acima, aquele degrau acima, aquela evolução necessária para ser campeão. Aí reside a dúvida de Carlos Sainz, que talvez ele não tenha isso que o pai teve, que é tricampeão mundial de rally. Ele já está cotado para ir para a Audi em 2026, ou seja, quando a Audi começar seu novo projeto, que é adquirindo o name rights da Sauber e tendo própria unidade de potência, inclusive o André Seidel já voltou para a equipe, ele é um dos principais cotados para liderar essa equipe nesse desenvolvimento, nesse crescimento ao ponto de tentar ser campeão, como eles mesmos disseram, em 5 anos. Então ele está sendo cotado para isso, porém ainda faltam 2 anos para isso. Então ele precisa estar na Fórmula 1 durante esses 2 anos, e aí entra esse ano de contrato que ele está passando agora. E por causa disso, sim, ele precisa fazer um excelente resultado, mostrar excelentes resultados para que ele tenha chance de renovar com a Ferrari, ficar nem que seja mais 2 anos, ou então que seja com qualquer outra equipe, para ele ficar esses 2 anos na Fórmula 1 e depois poder trabalhar com a Audi, tá? É o que se pensa dele. Vamos ver como é que vai ser, porque esse ano a Ferrari está preparando um carro completamente novo, eles estão muito esperançosos desse carro, é o primeiro carro do Frederic Vasseur, então ele e o Leclerc vão ter que mostrar muito serviço e todos estarão de olho no espanhol, tá bom? É isso aí, Natan, um grande abraço e uma ótima semana a todos. Tá aí o Ricardo Arcuri, olha, muito animado por sinal, né? Eu tava com saudade também de voltar. Assim como o Carlos Sainz Jr. tem muita animação para ficar na equipe, porque o momento dele fazer frente foi tão intenso, porque ele ficou só 6 pontos atrás do Monegasco. E 6 pontos para a Fórmula 1 de hoje é muito pequeno. Claro, foram 2 posições atrás do companheiro de equipe. O Leclerc ficou em 4º, o Sainz ficou em 6º na tabela final. Então não foi aquela disparidade toda que a gente vê assim, quando o companheiro de equipe é muito bom e outro é muito ruim. Foi realmente pé de igualdade. O que para mim pode atrapalhar um pouco esses planos aí, tanto de Leclerc quanto de Sainz, de conseguirem algo a mais na Fórmula 1, é o carro da Ferrari, porque em 2023 a McLaren mostrou muito mais evolução do que eles. E no comecinho do ano a Aston Martin. Então, se a Ferrari quiser alguma coisa para esses dois, tem que melhorar o seu próprio equipamento. E aproveitar, eu vou falar que usando esse ano novo, a gente não vai ter mudança de regulamento grande esse ano, nem no ano
ano que vem, só vai ter em 2026, mas eles têm que jogar para tudo, não se dar por vencidos, não pensar em 2026 ainda tem 2 temporadas pela frente. Assim como o Sainz vai brigar por 2 temporadas e o Leclerc também, a Ferrari não pode parar de brigar, porque esse domínio que a Red Bull teve em 2023, na minha opinião, é um domínio, vamos dizer, fora da curva. De 22 etapas, eles ganharam 21. E só o Verstappen ganhou 19 vezes. Então, é verdade, você que acompanha o automobilismo, não é coisa que acontece todo ano. Então, sim, a Red Bull evoluiu ano passado, mostrou muita competência, tudo, mas domínio começa e domínio acaba, gente. A virada do ano é um momento determinante aí. Diga virada do ano figurativamente, porque a equipe de Fórmula 1, em geral, já começa a pensar em 2024, olhando ainda em 2023. Então, o que eu quero dizer é que aquele planejamento feito em 2023 lá para melhorar o carro tem que ser colocado em prática já. E logo logo nas primeiras corridas do ano, já para começar a dar uma assustada na Red Bull. O ideal seria fazer um duelo parecido com o de 2022, ali no comecinho, que a Ferrari e a Red Bull dividiam as vitórias. As primeiras 4 corridas daquele ano, a gente teve 2 vitórias de cada. E uma Ferrari competitiva quase o ano inteiro. Vamos dizer aqui até o GP da Itália. Então, em outras palavras, você tem que aprumar para brigar por vitórias. O regulamento não vai mudar, mas a atitude tem que mudar. Afinal de contas, como eu falei, no esporte, as coisas que são muito, muito, muito dominantes não se repetem seguidamente. Eu duvido que com 3 anos agora de regulamento, nenhuma equipe seja capaz aí de impedir um domínio avassalador da Red Bull. Posso estar muito errado, mas esse eu tenho 99% de certeza. Pode anotar aí, editor. Aí, ó, obrigado, tá anotado então. Mas agora voltando aqui para 2024 e vamos voltar aqui falando do que já aconteceu, né? Já tinha falado aqui de expectativas para a Fórmula 1, já falei aqui do que já aconteceu com os nossos garotos da Fórmula Regional, de alguns deles, né? Que tem alguns que eu ainda quero falar, não vou voltar nesse assunto. Mas falando aqui de o que já aconteceu e falando aqui que esse ano não mudou muito em perspectivas, né? A gente teve pouca mudança técnica, mas a gente teve grandes atrações. O nosso amigo Rodrigo Carelli traz aqui algumas opiniões do que ele gostou e o que ele não gostou já nesse ano, que começou com muito agitado, não só do que eu falei aqui, mas em outras categorias também. Do que ele gostou e o que ele não gostou, ele vai falar aqui agora pra você no R Final. Fala, Natan e amigos que acompanham o podcast R Final. A temporada de 2024 do automobilismo já iniciou, muitas informações e novidades foram anunciadas. Vou discorrer aqui para vocês o que eu gostei e o que eu não gostei até então, mas antes, eu só vou falar se tiver um solo de bateria especial nessa introdução. Das novidades anunciadas no automobilismo brasileiro para 2024, para mim, a que mais me agradou foi a da Turismo Nacional, adotando 2 etapas Endurance na temporada regular dessa categoria. A primeira etapa será em Goiânia e a segunda etapa do Endurance será a 6ª da temporada em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Essas 2 etapas ainda não tivemos o regulamento técnico esportivo anunciado pela categoria, mas para mim já são novidades muito legais, porque dá um novo sabor para a categoria, né? Traz aí novas alternativas para pilotos que se dão bem nesse tipo de corrida, né? Nesse tipo de prova de longa duração. Para esse campeonato que já o ano passado teve a sua maior novidade técnica com a adoção de motores 2 litros, né? 2.0 equalizados, iguais para todos os carros, com um câmbio sequencial de borboletas, trocas no volante, todo esse kit desenvolvido e preparado pela Audacitec, a mesma empresa que prepara os carros da Stock Car. Então, para mim, essa novidade foi sensacional e vamos acompanhar aí com muita ansiedade, né? Com muita curiosidade essas 2 etapas de Endurance da Turismo Nacional. Agora, o que foi anunciado e que eu não gostei nesse comecinho de temporada do automobilismo em 2024 foi, infelizmente, a demissão de Gunther Steiner, o chefão da Haas na
Fórmula 1. Para além de nós perdermos uma figura muito pitoresca, específica nos paddocks da Fórmula 1 e também no seriado Drive to Survive, acredito que a Haas perdeu muito com o chefe que vinha fazendo um trabalho crescente, um trabalho que vinha melhorando a cada temporada com o time americano. A nossa esperança é que o Gunther Steiner consiga se realocar aí na Fórmula 1 em algum outro time, porque talento, comportamento pitoresco a gente não quer perder, né? Não gostaria de perder para as próximas temporadas aí do Gunther Steiner. Um abraço, Natan, e a todos que acompanham o R Final. Tá aí, ó, o Rodrigo Carelli dando aqui a opinião dele. E olha só, eu vou colocar aqui, essa é a grande atração do ano, que são essas corridas de endurance, porque a Turismo Nacional já ganhou muito em competitividade, né? Ganhou muita atração do público em competitividade. Agora eu quero ver em confiabilidade, em resistência, se esses pilotos são competitivos em uma corrida longa, ou seja, conseguem ali pôr pressão por muito tempo, e também como é que é a confiabilidade desses carros. Isso eu gostaria muito de ver, porque a gente vai ter aí uma sessão de abertura em Goiânia com muita gente não conhecendo muita coisa. Essa etapa de endurance já vai abrir a temporada, então não vai ter aquele tempo para os pilotos, vamos dizer, se acostumarem com a temporada, com as disputas, se acalmarem daquele comecinho de ano, daquela ansiedade da primeira largada. Imagina isso, eles vão descer naquela reta rumo à curva 1, sabendo de um carro, do que eles sabem em uma corrida de tiro curto, mas tendo que administrar o máximo possível para não jogar fora da primeira curva. Uma típica máxima de 24 horas de Le Mans, de 500 de Indianápolis, mas com carros de 1.6, que balançam um pouco nas curvas e, logicamente, na largada tá todo mundo junto. Então vai todo mundo precisar tomar muito cuidado. Se vão conseguir ou não, isso é outra CPI. Porque eu acho que não. Acho que a primeira largada, assim, uma novidade, claro, novidade da temporada e, claro, novidade de um piloto poder até subir para Stock Series, né? Esses pilotos mais jovens, eu acho que vai ter pelo menos um toque ali no pelotão intermediário. Mas isso é opinião minha. A gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer na largada para valer. Quem sabe eles não surpreendem a gente. E falando em surpresa, tem uma surpresa aqui para você que acompanha o nosso programa. A gente sempre começa o ano aqui devagar, mostrando só a opinião dos nossos amigos, mas pela primeira vez a gente começa um ano já mostrando a opinião de um piloto, do que ele espera para a temporada. A Fórmula 1600 Brasil já começa na semana que vem em Interlagos, estando ali junto com a programação das 1000 milhas. E esse ano tem uma novidade, não tem novidade aerodinâmica, porque são os mesmos carros da temporada passada, mas tem uma novidade que vai mudar um pouco da gama de estratégia dos pilotos, né? Isso na minha opinião, né? Porque não vamos ter a etapa do Velocitar, nenhuma das corridas do Velocitar nesse ano. A gente só vai ter etapa em Interlagos e a única etapa fora de Interlagos vai ser o GP de Goiânia, lá no mês de outubro, precisamente nos dias 10, 11 e 12 de outubro. E aí eu fui perguntar pro nosso amigo Marcel Facchini, que já deu uma entrevista, inclusive, aqui pro R Final, num fim de semana de corrida que a gente já cobriu lá deles. Perguntei para ele, com tantas etapas em Interlagos, o piloto pode explorar aí as mudanças de setup e buscar acertos diferentes para surpreender o seu adversário? Como é que isso funciona? Logicamente, também perguntei para ele as expectativas para a temporada 2024, o que ele esperava fazer, que afinal ele terminou vencendo uma das 4 etapas que encerrou o ano lá em dezembro. Daí ele foi e me mandou os 2 áudios que a gente vai ouvir agora. Solta para nós aí, editor, por favor. Fala, Natan. Fala, galera. Bom, Natan, a minha expectativa para 2024 é manter a mesma performance de 2023. Nossa categoria é uma categoria muito disputada. Você veja nossas corridas aí, tem grandes pilotos, grandes nomes na categoria. Quando a gente chega no final da corrida, sempre tem 6, 7, 8 pilotos aí com chances reais de ganhar a corrida. É uma categoria muito legal, muito bacana. E vamos trabalhar para que 2024 a gente consiga conquistar novamente o campeonato e ter êxito nos objetivos da equipe, né? No meu objetivo. Vamos trabalhar. Olha, Natan, a respeito dos setups, nós estamos bem no limite, né? Por ser uma categoria igual para todo mundo, ter um regulamento muito regradinho, tudo, você não tem muito uma bala de prata nos setups do carro. Mas a minha equipe, a Juca Motors, a gente tem ideias para colocar em prática para 2024. Quem sabe não acerta um setupzinho melhor aí e fica mais rápido ainda em Interlagos, né? Em 2023 nós viramos
fizemos 1:52:80. É uma baita de uma volta em Interlagos com um carro com aproximadamente 130 cavalos, né? Então, assim, vamos trabalhar, vamos colocar em prática isso aí e vamos ver se a teoria vai funcionar na prática. Tá, agradeço aí, vamos para 2024 aí. Espero que o pessoal acompanhe aí, que é uma categoria muito bacana. Uma categoria bacana de baixo custo. Um abraço a todos aí. Valeu, galera. Aí, Marcel Facchini, exclusivo para você aqui no R Final. E olha só, a gente tem essa diferença que falou dos setups, né? Essa dificuldade de explorar os setups, mas é aquele negócio, né? A Fórmula 1600 não precisa de muito para fazer uma corrida boa. A gente vai lembrar aí que o Oscar Moraes, que venceu a primeira corrida daquele fim de semana, que fechou o ano, venceu num trio wide. Tecnicamente, a gente tinha 5 pilotos na briga pela vitória e na reta final a gente tinha trio wide. Para você ver o tanto que a Fórmula 1600, assim mesmo com a limitação, mesmo ali com a falta de diversidade dos circuitos, o pessoal continua acelerando fundo, que é correr cada corrida no máximo. A gente lembra, né, no final da temporada mesmo, o Oscar Moraes e o Lucas Freitas também fizeram o photo finish, o Oscar inclusive tendo um problema no carro e escapando muito na curva do café, conseguindo ainda brigar no final contra o Lucas, e o Lucas vencendo no finalzinho. Foi um final que mostra muito isso, a motivação do pessoal em querer vencer. Então, se você quer ver uma corrida de Fórmula 1600, tem curiosidade para ver se é verdade o que eu tô falando ou não, acompanha semana que vem para você descobrir. Eu acho que em uma das corridas que eles vão competir, eu acho que vai ter pelo menos uma outra passagem na última volta. Olha, notinha de rodapé aqui, o Facchini venceu a corrida foram 4, né, no final da temporada. O Facchini venceu a corrida 3 daquele fim de semana, num duelo de 5 carros. A gente tinha ali até a curva do café, 5 pilotos que podiam ganhar a corrida. Era o Enzo Sala, era o próprio Facchini, era o Léo Assunção, era o Imamura, era o Oscar Moraes, todo mundo do bolo. E o Facchini passou o Léo Assunção no final, ali na curva do café. Tecnicamente, curva do café, comecinho ali da subida dos boxes. Então é de se esperar muito mesmo. Até aqui a nossa plateia levantar. Isso! Tem que se esperar muito mesmo. Tomara que eles deem um bom show aqui na semana que vem, pra gente comentar no nosso programa. Eu vou ficando por aqui. Nesse embalo, vou me despedindo, mas semana que vem a gente tá de volta aí, se Deus quiser, pra falar dessa abertura de Fórmula 1600 e muito mais. Enquanto isso, não esquece de ficar ligado lá no meu Instagram, @NatanRFinal, de ficar ligado no pessoal do portal ITV High Speed, de ficar ligado também no JW News, portal de notícias que noticiou inclusive coisas sobre o Dakar 2024, e de acompanhar também o canal Entusiasta sobre Rodas do meu amigo Rodrigo Carelli, que participou aqui hoje. Tem feito vários conteúdos ali no canal dele, inclusive algumas lives sobre expectativas para as 1000 milhas, com personalidades ali do meio desta grande corrida, e tem feito muitas sobre automobilismo histórico, que eu tenho participado junto com ele. Então não percam aí, porque tem muita coisa legal. Inclusive nessa quarta tá programada aí uma live minha com ele, pra gente falar sobre a temporada 2000 do iRock, uma corrida que reuniu ali na década de 2000 pilotos da Fórmula Indy e da NASCAR. Na verdade, o campeonato durou mais de 25 anos. A gente vai falar de uma temporada só dele, para deixar aquele gostinho de quero mais, para mais na frente comentar mais categorias mais temporadas sobre essa categoria. Enfim, por hoje até a próxima e um grande abraço!